Olá, meninos e meninas, como é que vocês estão? Bom, hoje o assunto é sobre ciências, né? Sobre o livro de ciências. Então, vocês vão pegar o livro de ciências de vocês, nós vamos usar das páginas 32 a 36, tá bom? O nosso assunto é as plantas, na página 32 agora. Nas plantas, as plantas são seres vivos, assim como os animais, portanto, nascem, crescem, reproduzem e morrem. Para produzirem seus próprios alimentos e conseguir energia para desenvolver as atividades necessárias à vida, os vegetais precisam de sais minerais dissolvidos em água, gás carbônico e luz do sol, né? Aí observe esse esquema aqui, ó. Água, sais minerais, gás carbônico, luz do sol, oxigênio. Então ela precisa de água e sais minerais, de gás carbônico, da luz do sol e dela sai o oxigênio, tá bom? Então, ao produzir o seu alimento, os vegetais liberam oxigênio para o ambiente. Então, depois que ele recebe tudo isso, ele libera o oxigênio para o ambiente. Eles também respiram assim como nós humanos, né? E na respiração utilizam o gás oxigênio presente no ar. Então, eles respiram o oxigênio que está presente no ar. Então, nós temos alguns tipos de plantas, né? Temos as plantas terrestres. Aí no livro de vocês, na página 33, tem as plantas terrestres. Aí tem essa imagem e diz assim, que as plantas terrestres elas são aquelas que vivem na terra e retiram do solo e do ar certas substâncias de que necessitam para viver, tá certo? Então é aquelas plantas que ficam na terra, né, no solo. Então são as plantas, por isso são chamadas plantas terrestres. Aí nós temos as plantas aquáticas, que são aquelas que se desenvolvem na água. Elas retiram da água os nutrientes necessários para sobreviverem, né? Tá aí essas plantas, a Vitória Régia, né? Não é esse o nome dessas plantas assim, essas plantas aquáticas que geralmente é onde os sapinhos ficam, né? Nos desenhos, né? Nas filmagens que a gente vê de desenhos. E as plantas aéreas, elas vivem em locais altos, apoiadas sobre rochas, telhados, construções ou até sobre outras plantas. Retiram do ar ou do meio onde vivem os elementos necessários à sua sobrevivência. Aí tem uma imagem de uma bromélia que cresceu sobre o caule de outra planta. Bom, ó, bromélia. Não sei se vocês já viram essa planta. E aí nós temos as partes das plantas, né? As partes são compostas de diferentes partes, né? As plantas, a maioria é composta, ou seja, nelas se desenvolvem a raiz, caule, folha, flores, fruto e semente. Ó. A raiz, o caule, a flor, a folha, o fruto e as sementes. Geralmente a maioria é composta por isso tudo, tá bom? E assim como os animais, cada parte da planta desempenha uma função, né? Que ajuda o vegetal a crescer e a realizar as atividades necessárias à vida. E aí nós vamos falar um pouco sobre essas partes, né? A raiz da planta. A raiz é muito importante para as plantas, pois é por meio dela que o vegetal consegue fixar-se no subsolo, no substrato, né? Lá no fundo, no subsolo, e dela retirar a água e os nutrientes essenciais à sua sobrevivência, né?
Aqui tem uma foto que mostra bastante as raízes, né, dessas plantas aí, dessas árvores. Aí temos aí tem outra imagem no livro de vocês, na página 34, que tem uma imagem assim, diz que algumas raízes que nos servem de alimentos, como a beterraba, a cenoura, a mandioca, por exemplo. Aí tem a foto de uma beterraba, né? A delícia beterraba. Tem a foto dela, são raízes e que a gente come, né? Que nos fornecem muitos nutrientes. E aí tem o caule. O caule é a parte do vegetal que geralmente sustenta as folhas, as folhas, as flores e os frutos. Também é o responsável por transportar a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes e as substâncias produzidas nas folhas para as outras partes da planta, tá certo? Ele pode ser duro e resistente como o tronco das árvores, ou fino e flexível como o caule da margarida. Ó. Ele pode ser bem firme como um coqueiro ou como qualquer outra árvore, e pode ser mais frágil como dessa flor, né? O caule dessa flor, tá bom? Alguns caules são usados na nossa alimentação, como o palmito, a cana-de-açúcar e a batata inglesa, tá certo? Olha aqui a cana-de-açúcar, bonita, né? Que serve para fazer o açúcar, né? Então, vamos ver agora outra parte, que são as folhas, né? As folhas são capazes de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia necessária à sua sobrevivência. Esse processo pelo qual os vegetais produzem seu próprio alimento é chamado de fotossíntese, sabe? Vocês já estudaram sobre isso também, né? Também é pelas folhas que as plantas respiram, né? E aí tem a foto de folhas, né? As folhas, em sua maioria, são achadas e podem ter muitas formas diferentes. Aqui nós temos a imagem de algumas folhas de formas bem diferentes. Podem ser compridas, podem ser mais achatadas, mais compridinhas, né? E as flores? As flores são o órgão reprodutivo das plantas. Parte delas que a planta poderá formar frutos e sementes. Suas cores e formas são atrativos para os insetos, pássaros e outros animais que ajudarão na reprodução da planta. Então, se a mãe de vocês tem plantas, vocês já viram, né? As flores dessas plantas que ficam bem bonitas quando desabrocham, né? Ou até elas fechadinhas também, tem umas que ficam bem bonitas, né? E os frutos? Os frutos é a parte do vegetal que tem como função abrigar e proteger as sementes originadas da fecundação e do desenvolvimento das flores. Alguns frutos têm muitas sementes, como o melão, a melancia, a laranja e o mamão aqui nessa foto, tá vendo? Quando a gente come mamão, tem que tirar todas essas sementes aqui, né? Aí tem bastante, a gente sabe que tem muitos. Então, e os seres humanos e os animais utilizam vários frutos na alimentação. Então, os passarinhos vêm, aí pega, come a sementinha dos frutos. E alguns frutos são carnosos, isso é como a polpa, como a pera, o pêssego, a goiaba, entre outros, né? Enquanto outros são considerados frutos secos, como a vagem, as nozes, as castanhas, né? Então, as sementes, elas são encontradas na maioria dos frutos
possuem cores, tamanhos e quantidades diferenciadas, né? As sementes, quando plantadas em solo fértil com água e sais minerais, geram novas plantas. Então, a floresta, como é que a floresta foi criada? Nasceram-se as plantas e das plantas nasceram folhas, frutos, flores, e aí essas sementes elas caíram da árvore e foram reproduzindo mais árvores, né? Foram sendo plantadas mais árvores a partir disso. E vou deixar uma atividade do livro de ciências para vocês, da página 36 a 38, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Se vocês quiserem voltar o vídeo para rever, acompanhar no direitinho, qualquer dúvida fala comigo e eu tiro sua dúvida, tá bom? E essa foi a aula de hoje. Beijinho e até a próxima.